Senhor, renova o teu povo nessa noite, faz de novo o teu povo te amar e te desejar, como a corça procura as correntes das águas, para ter descanso. Faz novo de novo, faz a minha vontade, a tua vontade. Mais uma vez, um espírito inabalável na NTLH diz uma vontade firme. Quantos aqui gostariam de fazer esse pedido? Eu tenho certeza que muitos. Por quê? Porque o ser humano vive nos seus altos e baixos. Ou vocês não? Como a gente tem essa dificuldade dos altos e baixos em todas as esferas da nossa vida. Esse aqui talvez é um dos pedidos mais preciosos e mais precisos que a gente pode fazer. Senhor, faz a minha vontade ser a tua vontade. Faz em mim uma vontade nova e um espírito que não se abala. Uma vontade constante. Que eu possa correr a carreira firmemente, olhando para o autor e consumador da minha fé. E como ele é crente, ele está com medo que Deus faça com ele o que fez com Saul. Diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul. E ele então, com medo disso, diz assim: Senhor, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, porque assim aconteceu com Saul. Saul foi soberbo, Saul nunca se arrependeu. Saul foi orgulhoso. Davi aqui, com temor, está dizendo que isso não aconteça comigo, Pai. Não me retires o teu Santo Espírito, teu Espírito que é santo, que é puro. Talvez dizendo, isso é tudo o que eu tenho de bom. Eu preciso de ti. E aí ele pede, me dá de novo a alegria da tua salvação. Hoje, parece que falar em salvação é uma coisa que para alguns não tem muito sentido, né? Legal é quando dá um milagre, legal é quando ganha uma bênção financeira e de repente a palavra salvação, ela nos círculos denominacionais hoje já não tem tanto aquele impacto, pois é a coisa mais importante que nós temos. É a salvação. E Davi chega a pedir, eu quero ter de novo alegria por isso. Eu quero de novo experimentar o prazer de ser salvo, de ser teu filho, de te ter como pai. E ele pede, sustenta-me com um espírito voluntário. Não aquele estar na igreja por obrigação, mas estar na igreja com vontade de servir, com vontade de adorar, de jejuar, de contribuir, de evangelizar, com vontade de buscar a Deus. Deus tem que fazer isso essa noite nesse lugar. Hoje, quando eu pensava sobre a juventude, foi isso que me ocorreu. E digo juventude aqui no sentido amplo. Nós temos que orar para que Deus converta o coração dessa garotada para o Senhor, para que algo do céu aconteça, uma chuva que vem do céu, que molhe esses corações, para que eles amem o Senhor. Para que o pai duro se converta, para que o pai zombador tenha temor de Deus. Ai, como é bonito ver um pai zombador, que zomba da fé, e um dia ele vem aos pés da cruz. Só um milagre. Ou um filho, um jovem que entra num lugar que nem esse, como um dia eu entrei, debochando, ridicularizando, e de repente lá estava eu aos pés da cruz. Deus é fiel para fazer isso de novo. Para mudar a nossa sorte. Agora, espírito voluntário.
é uma coisa que, crescendo na igreja, vai afetar o mundo inteiro. Ser voluntário, sem esperar nada em troca, e fazer por amor. Ah, se a igreja fizesse essa oração de Davi aqui, e pedisse não para os outros, mas para si, esse espírito, ao invés de ficar criticando e condenando os outros, mas se pedisse: Senhor, chega de condenar os outros, eu quero fazer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser voluntário na tua obra, eis-me aqui. E aí vem uma coisa muito importante que eu queria que você observasse. Na medida em que o salmista é alegre por sua salvação, ele tem facilidade de compartilhá-la com os outros. Não peça para alguém evangelizar sobre alguma coisa que ele não está usufruindo. Ele até poderá fazê-lo, mas serão palavras. Agora, quando você está vivendo a vida nova em Cristo, quando você abre a sua boca, você contagia e você nota que os pecadores se convertem. Há uma promessa aqui. Então, ou seja, consequentemente, usufruindo eu de salvação e sendo alegre por isso, eu vou falar aos transgressores e eles vão se converter. Não há método aqui, não há nenhum tipo de planejamento maior. O que há é compartilhar o que eu tenho recebido, o que eu tenho experimentado. Queridos, a igreja evangeliza pouco, porque vive pouco a alegria da salvação. A igreja é pouco voluntária, porque ela tem usufruído pouco, tem dado-se conta poucamente do que Deus fez por ela. E mais do que isso, eu ser efetivo no evangelismo ou na evangelização depende de eu entender o processo que Davi aqui está passando. Ele sabe que é um pecador, então ele não é duro com os pecadores. Ele é amável com os pecadores. Porque ele sabe o processo do pecado onde começa. Ao invés de condenar e tentar rapidamente explicar para alguém por que alguém está sofrendo, ele sofre junto, ele é vítima também, ele de alguma maneira se coloca no lugar. Ele não fica apontando o dedo, ele é efetivo na evangelização, porque ele sabe o que é o pecado, inclusive na sua vida, e por isso ele tem temor, e ele é humilde, antes de apontar o dedo para os outros. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro seria muito mais útil na vida dos seus companheiros se ele passasse ele próprio pelo processo da conversão. Você vai ganhar muitas almas se você se sentir ganho por Jesus. Se você souber da onde você saiu e o amor que Deus teve por ti. Quando tu falar desse amor para os outros, não vai precisar falar muito. Os outros vão sentir que você não só fala, mas você é grato por aquilo que Deus fez por você. E é por isso que aqui o salmista diz: então, os pecadores, eles vão se converter a ti. E aí Davi chega a dizer: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ele continua ciente dos seus erros. Ele nem está pedindo para que o resultado dos seus pecados seja removido. Ele está ali, embora tenha pedido pelo seu filho.
Ele está ali muito mais preocupado com o fardo do pecado que pesa sobre a sua vida. Mas ele é consciente disso. Ele não age como a gente vê no capítulo 1 de Isaías, onde pessoas estão levantando mãos contaminadas de sangue e misturando adoração solene com iniquidade, a ponto de Deus dizer: eu detesto ajuntamento solene associado a pecado. Ou seja, dançam, fazem festa de uma maneira superficial, porque não se deram conta de que o pecado habita no meio deles. Isaías capítulo 1, rapidamente, diz ali no versículo 11, Isaías 1:11, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Deus está sendo duro aqui. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não pensa aqui que Deus mudou a lei dele, queridos. Essas leis continuam válidas. O que Deus está dizendo é o seguinte, que se estava praticando essas leis como um ritual exterior e o coração estava longe. Esse é um elemento que a gente tem que cuidar em tudo que a gente faz. Está com a cabeça ou o coração longe daquilo que nós estamos fazendo. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isso significa institucionalização do pecado. Significa nós declararmos alguma coisa como algo rotineiro em nossa vida, cristalizado, e isso é pecado e não nos estamos dando conta. Ele continua, inclusive, para dizer, versículo 15, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Essa é a questão que também todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Davi aqui está de coração aberto, exposto, e de repente vem alguém aí que se acha melhor do que Davi. Eu nunca adulterei, pastor, eu nunca adulterei. Vou dizer uma coisa para você, isso não significa muito. Porque os religiosos daquela época também não haviam adulterado, fariseus, observadores retos da lei, mas quando Jesus fala deles, diz que eles não foram justificados. E é muito dura essa palavra.